Quando eu tinha mais ou menos para 15, 16 anos, que eu estava num estado bem obeso, eu fui orientado a emagrecer, tanto pelo meu médico quanto pelo bullying que eu sofria nas escolas. Então, por causa disso, você deve clicar no gostei, se inscrever no canal, porque eu poderia ter me matado, mas eu resolvi emagrecer. Tudo bem, esse foi o pedido de like mais apelativo que eu fiz na vida. Se você não clicou no like agora, você não tem coração, é melhor você nem continuar nesse vídeo. Bom, falando sério, pessoal, quando eu realmente fui obeso e tal, e quando eu precisei emagrecer, eu fui orientado nesse seguinte: olha, vamos secar tudo, tá? E depois a gente vai pensar em ganhar massa muscular. Isso tá errado. Eu vivo falando isso para os alunos da consultoria. Galera, por que vocês estão separando em dois uma coisa que dá para fazer ao mesmo tempo? E eu vou explicar algumas técnicas, alguns porquês disso e algumas justificativas de por que isso é um caminho mais interessante para você que, como eu no passado, vive isso, tem essa dúvida e às vezes é preferência sua quando está errado. E eu sei disso porque é a minha história e é o meu dia a dia conversando com os meus alunos da consultoria esportiva. Vamos entender primeiro o seguinte: o gordinho, qual que é a cabeça do gordinho? O gordinho, ele não quer se preocupar com massa muscular. Por quê? Porque como ele tem tanta gordura e tanto peso, ele não vê isso como um problema. Então ele fala, não, dane-se, depois eu vejo isso, eu quero perder tudo, mesmo que seja massa muscular. E é aqui que está o grande erro. Porque, presta atenção no seguinte, vou dar o meu exemplo. Fazendo contas básicas matemáticas, hoje, tá? Há 16 anos atrás, você tem 31 anos. Desculpa te frustrar se você achou que era mais. Mas fazendo essas contas antigamente, eu ingeria mais ou menos, por volta, tá? De umas 3.000 calorias. De besteira, de lixo, etc. E eu pesava aí quase no auge 110 quilos, mais de 40% de gordura. E eu te pergunto, qual que é a dificuldade da gente sustentar um peso maior? Porque muita gente emagrece, mas volta a engordar. Pô, Leandro, por que tem que comer um pouco menos para emagrecer? E por um tempo, Leandro, beleza, eu consigo. Só que depois não, porque aí uma hora eu vou cair em tentação, uma hora eu vou... E o meu apetite, ele é de 3.000 calorias. Beleza. Sabe quantas calorias eu como hoje para manter o meu peso? Mais ou menos 3.500. Ou seja, eu como mais do que antes. Qual que é a chance que eu tenho de voltar a engordar? Posso até ganhar um pouquinho de gordura, porque a gente que tem essa genética briga um pouquinho, lógico, mas qual que é a chance de eu voltar a ter 40% de gordura? Quiçá 20, 25% de gordura. Nenhuma, porque eu já como mais do que antes. E de alimentos limpos e saudáveis que vão me dar saciedade. E isso por quê? Porque eu tenho massa muscular, porque eu sou ativo. E esse é o ponto que vocês têm que entender. Quando você quer emagrecer, o que o pessoal te orienta? Olha, come menos do que você gasta. Tá errado. Você tem que gastar mais do que você come. E não é a mesma coisa? Não é. Porque o cara que come menos do que o que ele gasta, ele sente queda de energia, ele sente irritabilidade, ele sente fome. O cara que gasta mais do que o que ele come, ele não sente nada disso. Ele performa bem no treino. Um monte de gente eu vejo falando assim, eu não gosto de treinar. Sim, porque quando o cara começa a treinar, ele zera o carboidrato. Aí você não gosta de viver. Tá errado. Você tem que ter a presença do carboidrato e gastar mais. E você vai conseguir gastar mais porque você está comendo. Só que isso na balança não reflete num resultado que o gordinho quer ver. Então, o gordinho quer ver com 120 quilos, ele quer ver 90 na balança. Dane-se. Se cortar uma perna dele e ele não ficar sabendo, ele fala, tá bom, beleza. E isso não importa, porque o índice de massa corpórea é menos relevante do que o que compõe esse índice de massa corpórea. Por isso que a gente não usa IMC, a gente usa percentual de gordura. Vamos dar um exemplo agora para você entender. Você vai começar a treinar. E eu vou falar para você, vai lá para a esteira e corre. Se você for para a esteira correr, as suas articulações vão estourar. Por quê? É zica, Leandrão? Não. Você tem um sobrepeso e você tem uma musculatura fraca. Quem é que vai segurar o canhão? A articulação. E ela não vai segurar, ela vai arregaçar. Se você vai para musculação onde você não tem impacto, você aumenta a tua força muscular, diminui a tua gordura corporal e não força a articulação. E prepara ela para quando você for para o cardio, aí dá tudo certo. O cardio é muito importante no emagrecimento? Muito. Lembra de procurar dentro do Tem Mais Tema, tem um vídeo aqui tudo sobre o aeróbico. Ele é fundamental, mas se eu tiver que escolher entre um dos dois, no gordinho, ele vai começar na musculação sem aeróbico. É muito mais inteligente, porque no aeróbico ele vai gastar 400 calorias e na musculação também. Só que na musculação ele não vai colocar suas articulações a se arrebentar
E ele ainda vai ter um estímulo construtor de massa muscular, coisa que no aeróbico ele não vai ter. Então o que é mais completo nesse momento? A musculação. Só que quando você ganha massa muscular e perde gordura, o peso na balança cai menos. Só que você emagrece mais. Vamos colocar uns números bem grotescos, eu e você juntos, para você conseguir entender. Vamos dizer que eu estou trabalhando com um aluno de 100 quilos. E esse aluno perdeu 10 quilos, 5 de gordura e 5 de músculo. O percentual dele quase que não vai cair 1%, 2%. Agora nós vamos fazer o contrário. Vamos dizer que eu tivesse, através do meu curso de dieta, o dom mágico de, você vai perder 5 quilos de gordura e vai ganhar 5 quilos de massa muscular. Esse cara vai estar com os mesmos 100 quilos. Só que o percentual de gordura dele vai cair de 40 para 30. Enquanto do outro que está pesando 90, ele caiu de 40 para 38. O que acontece aqui? O primeiro caso, eu destruí. Eu peguei esse aluno e destruí ele. Eu peguei ele do mesmo jeito que é e eu reduzi. Sabe, querida, encolhi as crianças? Eu fiz isso. Igualzinho ele é, só que menor. Tava ruim, agora tá um ruinzinho. Esse segundo é muito mais pro querido, eu transformei a criança. Porque ele ganhou massa muscular e perdeu gordura, então ele ganhou ombro e ele afinou a cintura, ele parece mais atlético, mais vascularizado, o percentual de gordura dele caiu 10% ou mais e ele não saiu do peso na balança. E por ele não sair do peso na balança, ele come muito mais calorias do que o outro, então ele tem muito mais qualidade de vida, ele treina muito melhor, o humor dele é bom, ele não passa fome, tudo dele melhorou e o peso na balança não caiu. Por isso que se você quer emagrecer e não voltar a ser gordo nunca mais, você precisa aumentar a potência do teu motor e não reduzir a ingestão de combustível. Porque ninguém vai aguentar ficar comendo 1.000, 1.500 calorias por dia o resto da vida, principalmente a gente que já viveu uma vida que come muito, o estômago já aumentou e você tem mais fome, você tem mais desejos. Porque não sei se você percebeu uma coisa que eu fico louco, porque assim, eu não sou magro, eu sou ex-gordo, quer dizer, o cara que é gordo e emagrece, ele não vira magro, ele vira ex-gordo. E isso você tem que entender. Ex-gordo é diferente de magro. O cara que é magro, ele tem uma sistemática de pensamento, de metabolismo diferente do ex-gordo. O ex-gordo sempre vai ter aquela propensão. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar obstáculos. Porque aí quando a fome vier, você metabolicamente dá uma porrada. Então esse papinho de primeiro você seca e depois você vai buscar massa muscular está errado. Porque você vai sofrer muito mais e você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Leandrão? É me entupindo de manipulado da Oficial Pharma? Não, não é. Se for precisar de um manipuladinho, vai lá. Mas não se trata disso. Se trata de você ter uma boa alimentação. Leandrão, o seu curso de dieta ensina isso? Ensina. Esse vídeo é para vender o curso de dieta? Não é. Mas você tem que ter conhecimento. Então você contrata um nutricionista, você estuda um pouco mais e se não der, vai assistindo os meus vídeos aqui de graça. Não tem problema, mas você precisa de conhecimento. E aí, quando você tem o conhecimento, você consegue fazer uma dieta onde a tua gordura vai cair e a tua massa muscular vai subir. E sim, você consegue fazer isso porque você tem 3 vias de sinalização. A via de sinalização do treino, a MPK, mTOR. Você tem a via de sinalização da dieta, hiperproteica, hipercalórica, que nesse momento não vai ser hipocalórica. Aí você reduz um pouco a sinalização do ganho de massa muscular para aumentar a lipólise. E você tem a terceira sinalização, que é a hormonal. E aí na hormonal, que inclusive é o que o pessoal mais me pergunta lá no Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todos os dias, pode ir lá. Hormonal, eu não estou falando para você tomar esteroide. Estou falando para você acertar tua testosterona, tua tireoide, tua insulina. Esses 3 funcionando bem, você vai evoluir legal, vai conseguir ganhar massa muscular e perder gordura. Ah, mas até quando? Pô, mas já está pensando lá na frente? Calma, faz esse processo. Ao invés de querer construir uma praia de uma vez, leva um grãozinho de areia todo dia. E aí o próprio trilhar da carruagem, o próprio andar da carruagem, ou o próprio trilhar do caminho, que eu misturei os dois, vai te dando visão e amplitude para pesquisar novas coisas. Vai chegar um momento que não vai dar mais. Mas até lá, você vai conseguir ganhar massa muscular e perder gordura a ponto de, você que é homem, descer de 20, 15% de gordura para menos. Você que é mulher, de 25, 20% de gordura para menos. Quando você chegar nesse momento, você vai ter que escolher bulk ou cut. Mas aí é lá na frente, você já vai estar se sentindo bem com você mesmo. Agora, esse papo de primeiro seca e depois vai ganhar massa muscular está errado. Isso é perda de tempo. E não só perda de tempo, como aumento
de sofrimento. Andrão, você perdeu aí quase 40 quilos. Como é que foi isso? Tem como você contar pra gente? Demorou quanto tempo? Ah, 5, 6 meses? Eu queria entender. Beleza, galera. Eu vou deixar esse vídeo aqui, que é a minha história do emagrecimento. Eu te dei um panorama para você construir a sua. Agora vem entender a minha para você ver onde eu errei, onde eu acertei. Beleza? Vou deixar vocês com esse vídeo aqui.